Criança pode ter cálculo na vesícula biliar? Você sabia disso? A vesícula biliar é uma parte de todo o trato biliar, ou seja, que leva a bile para o intestino. A bile é responsável por um termo médico que vocês vão achar estranho, que chama emulsificar as gorduras. O que é emulsificar as gorduras? Simplesmente ajudar na digestão dos alimentos ricos em gordura. Como é que funciona? O fígado, que é um órgão grande que está nessa parte superior direita do abdômen, que é uma grande esponja, um grande filtro, né, das impurezas, e ajuda, obviamente, em todo o processo digestivo, ele tem o que a gente chama de produção da bile, ou seja, pelos canais do fígado, essa bile é produzida para cair por um tubo lá no intestino. Só que ele tem um saquinho ali no meio desse canal que armazena essa bile, que chama vesícula biliar, porque dependendo da demanda do que você come, a vesícula biliar contrai e esse conteúdo passa diretamente para o intestino, ajudando a digerir as gorduras. O que acontece quando a gente tem um cálculo? Existe um desequilíbrio dentro da vesícula por vários motivos. Nas crianças ela está muito ligada a problemas genéticos de hematológicos. Esses problemas genéticos hematológicos, o principal é a anemia falciforme. Mas, obviamente, as crianças podem ter cálculos de colesterol quando está relacionado a esse sistema de digestão de gorduras, o colesterol. Tem algum desequilíbrio, também pode acontecer. Mas, principalmente, são as doenças hematológicas. E o cálculo nada mais é que é uma pedra, é um depósito, é um endurecimento daquela bile que fica dentro da vesícula biliar. E o que pode acarretar o cálculo? A vesícula entende aquela pedra como um corpo estranho, ou seja, ela quer expulsar aquele cálculo de lá. Então ela contrai continuadamente, às vezes ele é grande, às vezes ele é pequeno, e essa contração dessa vesícula, ela pode causar uma inflamação da vesícula chamada colecistite aguda. Nas crianças, diferentemente dos adultos, raríssimos casos a gente tem que operar de urgência. A gente acaba esfriando o processo para depois remover a vesícula. Por que remover a vesícula? Porque a vesícula, não adianta só você tirar a pedra lá de dentro, ela é a fábrica do cálculo, ela está doente. Se você remove o cálculo vai se formar novamente. E o principal problema, e o problema mais temido, além da colecistite, é que esses cálculos, ou esse cálculo, saia da vesícula, faça esse caminho e faça o entupimento desse canal ali embaixo, perto do pâncreas. Então a gente pode ter uma doença chamada pancreatite aguda, que é potencialmente letal. O pâncreas é um órgão que também faz parte da digestão, é uma glândula que faz parte dessa digestão, que fica no meio do trajeto desse canal. Ele compartilha o final desse canal da vesícula biliar com o canal próprio dele para entrar no duodeno, que é esse pedaço do intestino. E o cálculo parado ali embaixo pode causar a pancreatite aguda, além de toda essa obstrução da via de drenagem da bile. Ou seja, a criança pode ficar ictérica, que é o que a gente chama de ficar toda amarelada, a bile não desce, pode ter a pancreatite e principalmente pode ter uma pancreatite grave. Então, esse tipo de condição clínica pode levar a um comprometimento grave da criança. Então, a gente deve evitar para que isso ocorra. E para evitar que isso ocorra, nós temos que fazer a cirurgia que chama colecistectomia, a remoção cirúrgica da vesícula, quando ela tem cálculo. Existem alguns cálculos que são formados de forma transitória. Doutor, o que é formar um cálculo de forma transitória? Existem algumas crianças que tomam algum tipo de antibiótico durante um tratamento de uma pneumonia e esse cálculo pode ser formado na vesícula biliar por conta de um efeito colateral do uso do antibiótico. A suspensão ao término do tratamento com antibiótico, uma quantidade grande desses cálculos some em algumas semanas e a criança não precisa ser operada. Esse cálculo, da mesma forma que ele se forma, ele vai dissolvendo e desaparece. Mas existem as crianças que o cálculo persiste e esses cálculos, como os cálculos próprios da vesícula biliar por doenças hematológicas ou por algum outro tipo de desequilíbrio da vesícula biliar, devem ser operados, ou seja, a vesícula deve ser removida. Como é a cirurgia da colecistectomia
ou remoção da vesícula biliar. Ela também pode ser feita por duas formas. Muito antigamente se fazia por via convencional, fazia-se um corte. Existe ainda locais que fazem isso porque não dispõem de tecnologia minimamente invasiva. A cirurgia aberta ou a colestectomia aberta ainda é realizada, mas preferencialmente ela deve ser feita por via minimamente invasiva. É a cirurgia mais realizada por via minimamente invasiva ou via laparoscópica. O cirurgião com 4 buraquinhos ou 3, dependendo da expertise do cirurgião, remove essa vesícula biliar sem grandes problemas, orifícios de 5 a 8 milímetros. E atualmente, com o nosso amigo robô, se ele tiver um problema dessa vesícula biliar, a gente pode remover por via robótica. E como eu vou saber quais são os sintomas de eu ter cálculo na vesícula? As crianças, elas geralmente elas são acompanhadas por alguma doença. O ultrassom de abdômen para anemia falciforme é um ultrassom de rotina e acaba fazendo esse diagnóstico do problema na vesícula biliar. Quando não? Quando a criança não tem nenhum diagnóstico prévio de doença e não faz o ultrassom de abdômen, o principal sintoma é dor localizada nessa parte superior direita do abdômen. Essa dor é acompanhada ou não de vômitos, é uma dor intermitente, ou seja, uma dor que vem tipo uma cólica. Então, desta forma, a investigação dessa dor, que leva a um ultrassom de abdômen, pode fazer o diagnóstico de colecistopatia crônica calculosa, que é o que a gente chama de cálculo, é o termo técnico de cálculo na vesícula biliar. Outros sintomas que podem aparecer quando já está complicado são sintomas relacionados à obstrução do canal biliar, por exemplo, a criança aparece ictérica com essa dor, a pancreatite aguda, que é um caso que potencialmente grave, mas ela pode ter uma dor em faixa no abdômen, com muitos vômitos, intolerância alimentar. O nosso objetivo é fazer o diagnóstico antes das complicações. O diagnóstico de cálculo na vesícula biliar é igual à cirurgia e deve ser avaliado por um cirurgião pediátrico experiente. Ficou com alguma dúvida? Expliquei o que você precisava saber? Curta, compartilhe o conteúdo e deixe alguma coisa aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião.